Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai dar continuidade ao grande pensamento desse grande filósofo, Aristóteles, pensador essencial para a filosofia ocidental. Fechando assim, o tripé, dos três grandes pensadores, do desenvolvimento da filosofia antiga. Então, Aristóteles nasceu por volta de 384 anos antes de Cristo na Macedônia, era filho de um médico e foi também para Atenas, ainda jovem, para estudar na academia de Platão, que foi seu grande amigo e mestre. Quando este já tinha seus 61 anos, após a morte de Platão, Aristóteles fundou a sua própria escola, que foi chamada de Liceu. O pai de Aristóteles, Nicômaco, médico famoso, era um grande pesquisador da natureza e dizia que Aristóteles herdou do pai um interesse, e a curiosidade de estudar a natureza, transformando-se ela como um pensamento, ou seja, este pensador em um apaixonado pela biologia. Isso mesmo, gente. Por isso que Aristóteles, pela questão que ele herdou do pai esses conhecimentos, pela natureza médica, ele é conhecido também como biólogo. E a partir daí ele utilizando a filosofia para o desenvolvimento dos seus conhecimentos. E assim, unindo a filosofia com a questão dos estudos da natureza, Aristóteles desenvolveu várias temáticas que nos leva, o desenvolvimento, da razão. A gente vai entender ainda um pouco mais na frente, que também foi citado na aula anterior, essas temáticas do conhecimento de Aristóteles. Então, Aristóteles, de Estagira, 384 anos a 322 a.C., fazendo algumas considerações importantes a esse grande filósofo autor, Aristóteles. Ele pertencia ao terceiro período da filosofia antiga, conhecido como sistemática, a século 4 ao século 3 a.C., considerado o maior discípulo desse grande filósofo Platão, onde, embora não aceite alguns realmente conceitos de dualidade do real existente proposto pelo seu mestre, a partir daí Aristóteles desenvolveu uma teoria do conhecimento buscando compreender a dinâmica, que seria realmente a questão dos acidentes, que ele colocava essa dinâmica como acidente, ou seja, uma questão casional, e o que realmente estático, que seria realmente uma questão da essência e substância, que os seres realmente tivessem uma questão contingente ou sensível. Isso que Aristóteles acreditava. A partir daí, buscava estabelecer esse conhecimento verdadeiro através do conceito do ser realmente enquanto ser, ou seja, o que é realmente esse ser para o desenvolvimento, que é isso que ele fazia essa proposta, Aristóteles. Opõe aos sofistas, também se opõe assim, aos sofistas, A partir daí escreveu essencialmente uma forma de realmente tratado para saber o conhecimento e o desenvolvimento desse. A partir do momento que Aristóteles começou a desenvolver suas áreas de conhecimento, ele começou a perceber várias vantagens que a natureza tinha. Como falei para vocês, Aristóteles utilizou a questão das habilidades que ele herdou do pai, que era médico. A partir daí ele começou a estudar a natureza por forma bióloga, a questão da biologia, trazendo a natureza como uma questão viva, e a partir daí essa natureza viva ia transformando cada vez mais o conhecimento e surgindo assim uma filosofia, pela natureza, que é isso que Aristóteles estava realmente propondo. A partir daí, Aristóteles ele começou a ter as fases, da vida de Aristóteles, onde ele começou a desenvolver algumas etapas. A partir da primeira fase, como falei, discípulo do seu grande amigo e mestre Platão, ele começou a ter realmente essas observações ao longo do processo acadêmico. A segunda fase, ele precipitou, e conselheiro dos soberanos. Entre eles podemos citar o Alexandre de Macedônia, que é conhecido como o Grande. A partir daí, a terceira fase fundou a escola Liceu, após a morte do seu mestre, que era Platão. Ele fundou a escola dele própria de academia, de ensino, o Liceu, chamado Liceu. Lá ele desenvolveu a questão das belas artes, que ficou realmente conhecida como a questão do
peripatética, né? A partir daí, porque seus alunos tinham aulas, né, passeando pelas questões dos jardins e almejando também a questão do local. A partir de tudo isso começou a se desenvolver nessas fases, né, o interesse de Aristóteles à questão do conhecimento. As principais obras do Aristóteles tivemos o seguinte: ao longo do processo do Aristóteles acadêmico, ele desenvolveu várias áreas, e essas áreas, que é chamado de fascículos, que são obras dele, era representada pelo seu conhecimento ao longo do seu processo. Primeiro tivemos a metafísica, que foi baseada em 14 livros, né, aonde ele estudava a natureza, e da natureza ele extraía essas condições, que seria a questão biológica, a questão química e física da natureza. Tivemos também a ética nicômaca, de 10 livros, que é baseado ao estudo geral da natureza, onde ele extraía a questão realmente da questão viva da natureza, que foi herdada pelo próprio pai, por isso que ele fez essa grande obra da ética, que seria uma ética positiva. Tivemos também a política, com 8 livros. Aristóteles também era político, onde ele percebeu o desenvolvimento da política para a questão da organização das grandes cidades e estados. Tivemos também a questão da poética, um livro, né? Essa poética foi aonde ele começou a desenvolver a questão das belas artes, a forma de que ele entendia realmente a natureza, da geração e da realmente corrupção, 2 livros, onde ele entendia que o homem também era ambicioso e a partir daí o poder era centralizador. O Organo é uma obra da lógica clássica formal, composta por 5 livros, que são a questão das categorias, da interpretação, do primeiro analítico e o segundo analítico, onde ele coloca a questão da lógica formal e informal, que a partir daí a lógica é uma questão de raciocínio, aonde trazeria, né, a questão das premissas verdadeiras e as premissas realmente casual, chamada, né, que chegaria a esse ponto é central. Então, tudo isso foi os grandes fascículos, né, que é chamado de obras por esse grande filósofo, né, Aristóteles, que desenvolveu ao longo do seu processo de estudo, né, da academia. A partir daí, seu amigo, Platão, como falei para vocês, que foi o seu grande mestre, porém mais amigo da verdade. Aristóteles dizia o seguinte: mais que ele considerasse Platão como amigo e mestre, mas mesmo assim ele era amigo da verdade, porque ele começou a discordar alguns preceitos do seu mestre, e a partir daí Aristóteles começou a ter a sua própria ideologia crítica de ver realmente os princípios. Como eu falei para vocês, a metafísica foi um termo, né, que significa depois do físico. Como eu falei para vocês, Aristóteles desenvolveu a metafísica utilizando os conhecimentos da natureza, extraindo o conhecimento da natureza para poder entender as soluções. A metafísica tem como objetivo buscar o princípio e as causas universal do ser. A palavra ser, né, que seria a forma de entendimento, né, que podemos realmente entender daquele objeto que está sendo estudado. Então, ali, essa forma de entendimento seria universal, e a partir dali, essa forma de entendimento ele colocava como ser, que seria o desenvolvimento, né, desse objeto para que ele pudesse trazer uma solução. A abstração, para ele, seria a filosofia, que significava retirar, né, colocar a parte mentalmente das características e qualidades desse objeto que está sendo estudado. Por isso que ele se apoiava muito na filosofia, e como ele era realmente estudioso da natureza, biólogo, como ele herdou do pai, começou esse desenvolvimento. Os acidentes são a alteração em substância, como a gente vimos atrás, como foi citado. Por exemplo, homem é uma substância, louro, negro, amarelo seriam os acidentes, porque são uma forma de entendimento daquele estereótipo da pessoa. A partir daí tivemos também a matéria,
elementos físicos, né? E a forma, ele dizia que era uma estrutura física organizada que modela, né, o objeto observado, ou seja, vai permitir reconhecê-lo como é, ou seja, a forma como ele está ali e realmente trazendo. Então, a partir daquela forma que a gente vai estar conhecendo o objeto que para ele seria o ser. Então, tudo isso está realmente interligado de acordo com a metafísica. Então, a metafísica, a abstração, os acidentes, né, e a matéria. Então, os objetos possuem substância, gente. Isso que Aristóteles dizia. E o que seria essa substância? Conjunto de todas as suas características, dimensão, qualidade, matéria, de que é feito. Por isso que bem tem um exemplo como a maçã. É uma característica, a maçã, como é feita, esse fruto. Então, a partir daí, essa substância seria realmente uma dimensão, uma qualidade da matéria de que realmente está sendo feito, preparado. E com isso, Aristóteles dizia que a alteração da substância seria a potência, que seria a possibilidade de ser transformado em outro, né? E ato, que é a realização dessa potência. Então, a partir daí, a forma de estar entendendo, né, as condições das características, né, das causas que foi utilizado. Então, a metafísica, a abstração, acidentes, matéria, o objeto que possui a substância e a alteração dessa substância lhe deu o nome de potência, gente, que é a possibilidade de ser transformado em outro, e ato, que é a realização da potência, ou seja, essa ação. Então, a partir daí, Aristóteles começou a desenvolver, né, as causas, ou seja, o conhecimento através dessas linguagens para poder entender o objeto, ou seja, as causas universal do ser. Então, a busca do princípio e as causas, como Aristóteles colocou, seria isso, o ser, que seria a questão universal, onde qualquer lugar realmente ia ser estudado, e com isso vinha a abstração, que seria a filosofia para ele, que ele começou a desenvolver essa rotina, né, através da filosofia mental, que vai dar a característica da qualidade desse objeto, e vinha também os acidentes, que não altera realmente a substância. A matéria é elemento físico e a forma é a estrutura física organizada daquele modelo do objeto observado. E a substância é um conjunto de todas as suas características, ou seja, chegar a uma dimensão, qualidade, matéria e qualquer feito, como é feito. E a alteração dessa substância, como ele coloca meio, seria a potência, uma possibilidade, né, ser transformado em outro, e ato, uma realização dessa potência, ou seja, uma ação. Então, a partir daí, as principais contribuições teóricas desses grandes filósofos Aristóteles, para chegar a esse ponto das ciências, ele dividiu o seguinte, em a questão potéticas, né? Essas potéticas são produtivas, que a gente vimos lá, né? Que é a produtiva, é uma finalidade exterior ao conhecimento, ou seja, visa o produto, a produção do objeto, né? Por exemplo, arquitetura e medicina é a qualidade e a dimensão desse objeto, né? As práticas, finalidade distinta do conhecimento que vai visar essa ação daquele objeto, que seria a ética e a política, a ação daquele objeto para chegar realmente ao conceito, né? E as teóricas, a finalidade é o próprio conhecimento, que seria a metafísica, a física e a matemática, que vai dar a dimensão, ou seja, a substância, né, os acidentes, a forma, né, ou a estrutura daquela realmente que está sendo proposto pela palavra ser. Então, para isso, Aristóteles dividiu a contribuição teórica dele das ciências nessas três etapas: produtividade, né, produtivas, práticas e teóricas. Cada uma com a sua etapa, né, para chegar a essa finalidade do conhecimento. E, por último, as causas, né? Como eu falei para vocês, que Aristóteles dividiu as causas. Por isso que eu botei esse exemplo bem para vocês entenderem, né? A causa formal, ó, a forma, bem aí, ó, pelo exemplo a gente está vendo aí, ó. A forma é o ato e a configuração, gente. A causa eficiente é a ação e a agência,
como o homem está propondo, fazendo, né, o objeto, está desenvolvendo o objeto numa forma. E a causa material é do que a coisa é feita, que seria a potência. De que é feito, tá bem aí? Que seria a potência. E por último, a causa final é o propósito. A potência se torna-se atual, que seria já a escultura, que ele está fazendo uma escultura. Então, isso aí já é realmente a potência que vai se tornar atual, que é a forma final. Então, tá aí que eu dividi, né, as causas, né, que foi na aula anterior, eu falei o significado, mas agora estou botando pelo exemplo. Causa formal é o ato e a configuração, o ato para como vai ser feito. A causa eficiente é o homem, ou seja, aí o homem está fazendo uma ação e a agência está propondo, né, como vai desenvolver, né, essa substância. A causa material é do que é feito a potência. Aí está sendo feito de quê? No caso, pelo exemplo, aí a gente está vendo que é de pedra, então está formando, né, a causa final, que seria o propósito. A potência vai se tornar atual na escultura. Então, aí, pelo exemplo, deu para vocês verificar a configuração, né, das causas de acordo pela teoria de Aristóteles. E, por último, vou deixar esse mapa conceitual falando sobre a filosofia antiga, que encerramos aqui com o grande pensamento de Aristóteles sobre a filosofia antiga. A gente vimos desde o início, gente, a questão dos pré-socráticos, né, a origem deles, os sofistas, né, a questão do desenvolvimento desses grandes pré-socráticos, que seriam os Tales de Mileto, né, Parmênides, Empédocles, Demócritos, Zenão de Eleia. Então, tudo isso a gente viu. Também vimos também o período, né, clássico socrático, que seria o Sócrates, Platão, e o último, a gente está falando hoje, para encerramento dessa filosofia antiga, Aristóteles, né? Esse grande conhecimento de Aristóteles sobre a essência do homem e a sua naturalidade política através dessa junção do estado e natureza, ou seja, a filosofia e a natureza, para Aristóteles. Também deixei esse outro mapa aqui do início da filosofia, né, que a gente vimos desde o início do instrumento do pensamento reflexivo, né, com o surgimento da grande filosofia, que ela surgiu após a questão do milagre grego, né, que surgiu na Grécia, e a partir daí a filosofia começou a tomar rumos, né, de desenvolvimento do conhecimento. De acordo com os grandes filósofos, a filosofia é fruto de uma alteração que acontecerá realmente de acordo com a criação dos conceitos. Então, a filosofia está aí, é um instrumento de conhecimento através do tempo. Então, de acordo com o que nós vimos desde o início, a teoria do conhecimento de Aristóteles é isso: nada está realmente no intelecto, sem antes ter realmente passado pelos sentidos. Aristóteles, desenvolvimento das causas e dos conhecimentos, né? A partir daí ele propõe assim a alteração, né, dessa grande substância que seria o desenvolvimento, né, da capacidade, da potencialidade, de acordo com o seu grande realmente estudo. Então fique com Deus, fica com essa grande palavra, sinais. Até a próxima.